bem-vinda à nossa Masterclass, que faz parte da nossa programação Mostra Cine Solar, Territórios, Diversidade, Câmera Ação. Essa atividade ela acontece em 2 momentos, na verdade em 3. O primeiro foi a abertura de um festival, né, de uma mostra de cinema, onde as pessoas foram convidadas a escrever os seus filmes. A gente teve aí mais de 280 filmes inscritos de várias comunidades, né, de representantes e moradores oriundos de comunidades tradicionais, tais como as quilombolas, as aldeias indígenas e também moradores de periferia. A gente ficou muito feliz com o resultado, a gente fez uma seleção desses filmes e esses filmes estão sendo exibidos ao longo de uma programação que acontece aqui na cidade de São Paulo. São 5 territórios descentralizados e temos essa ação formativa. Então, se você está assistindo essa ação formativa, ela faz parte da nossa mostra, que aproveito aqui para contar que essa mostra, essa nossa ação, ela é realizada com recursos do governo federal por meio do Ministério da Cultura e apoio da SPCine, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, via Lei Paulo Gustavo. Então, tenho a honra e o carinho de trazer para a nossa Masterclass o convite a Carmen Gataz. A Carmen, uma parceira do Cine Solar já de longa data, foi graças a ela que tivemos nosso primeiro contato com as comunidades guaranis aqui também, no sul de São Paulo, junto com o Cacaverá também. E a Carmen fez essa ponte para a gente fazer nossas primeiras sessões lá na aldeia Crucutu e na Tenondeporã. A gente volta com a nossa Mostra Territórios para lá também, para fazer uma sessão bem especial. Nessa Masterclass, a Carmen traz um tema que é fundamental para a gente, para esse nosso cinema contemporâneo, que é Narrativas da Resistência, o cinema ambiental dos povos indígenas. Então, entender esse lugar, né, das relações dos povos indígenas com o tema ambiental. Então, a Carmen vai trazer esse panorama para a gente e vou te dizer que você está em ótimas mãos. A Carmen ela é pós-doutora em Educação Ambiental através do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Ela também é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes, também da USP, aqui de São Paulo, e atualmente ela participa do grupo de pesquisa do Instituto de Biociências, de Educação Ambiental e Gestão de Unidades de Conservação do Estado de São Paulo, e na articulação de saberes, na construção de comunidades de aprendizagem da pesquisa da mesma entidade na FAPESP. Então, Carmen, é com você, faça uma ótima vislumbre desse tema que é tão importante nesse momento para nosso país. Cíntia, te agradeço muito por ter me chamado para falar um pouquinho sobre o cinema indígena brasileiro. A gente tem muita coisa para falar sobre esse cinema, ainda mais agora, né, que a gente está podendo fazer mais coisas nesse Brasil um pouquinho mais aberto. Bom, enfim, eu vou falar então para vocês sobre o cinema indígena brasileiro, sobre o protagonismo, território e cosmopolítica. Primeiramente, vocês estão vendo nesse primeiro slide a própria Cíntia no Cine Solar, dentro da aldeia Crucutu, onde ela foi passar os vídeos para os indígenas que estão ali naquela aldeia da Zona Sul, que fica bem longe da cidade. E vocês estão vendo várias crianças que conseguiram assistir um vídeo que eles escolheram e também assistir aquilo que foi gravado pela Cíntia através do Cine Solar. Foi muito bacana eles poderem ver a produção deles e poderem se ver na tela, aquela tela imensa, aberto naquela noite, com aquele céu todo estrelado, enfim, foi muito bacana. E aí as próximas fotos vocês estão vendo uma indígena participando enquanto protagonista da produção de um vídeo. E a outra foto vocês veem o cineasta, que é um indígena. Essa mudança que houve, né, na prática do cinema, porque o cinema indígena também é super potente e é feito agora por eles. Bom, vocês vão ver agora nesse slide essa mudança epistemológica. Por quê?
A primeira arma deles, antigamente, era o arco e a flecha. E atualmente é o audiovisual, que denuncia, que guarda memórias, que traz para nós a cultura deles, que existe, que está aí para a gente também poder conhecer. Bom, os próximos slides, vocês vão poder também conhecer um pouquinho o que é o cinema indígena. E aí vocês vão ver que o cinema indígena ele é diferente do cinema que é feito pelos brancos, pelos juruás, como os indígenas nos chamam. A linguagem deles nesse cinema é também espiritual e territorial. É diferente daquilo que a gente faz separando tanto o mundo espiritual quanto o mundo da razão. Aquilo que nós ouvíamos no racionalismo cartesiano, que nos regeu por tantos e tantos anos, os indígenas chegam com uma outra proposta, diferente daquela do Descartes. Ao invés de nós separarmos para conhecer melhor e profundamente alguma coisa, aquilo que a ciência faz hoje ainda, os indígenas chegam com a proposta de unir e de deixar aquilo que foi separado unido, para que a gente possa conhecer o todo. Então, vocês vão ver que no cinema deles, eles já apresentam um pouco dessa outra visão, que hoje nós tentamos também reproduzir no nosso conhecimento, né? Bom, então, ao longo dos anos de 1980 e 1990, os indígenas começaram a aprender um pouco mais sobre as técnicas de produção de vídeo. E responsável por isso foi o Vincent Carelli, que é um indigenista e antropólogo francês, que coordenou o vídeo nas aldeias. Ele foi responsável por muitas oficinas e encontros com diferentes grupos indígenas em todo o território brasileiro. Ele vai afirmar que o objetivo do seu trabalho inicialmente era apoiar o fortalecimento das identidades indígenas, só que ele conseguiu muito mais que isso. Vamos ouvir um pouquinho o que ele fala sobre isso que ele fez, sobre isso que ele faz até hoje. Primeiro que esse negócio de índio é um negócio meio estranho, né? Há uma grande ignorância e um fosso de distância entre a sociedade brasileira e os índios. Então, meu nome é Vincent Carelli, né? Tenho uma carreira de mais de 40 anos de indigenismo. Constituímos nos anos 70 uma ONG indigenista alternativa, na época da ditadura, né? E o vídeo talvez nasce dessa militância, desse envolvimento, né? Foi com o surgimento do VHS Camcorder, né? E aí eu resolvi experimentar o que a gente podia fazer com os índios e com o vídeo. E a experiência foi muito impactante, a reação dos índios, se vendo na telinha, né? A possibilidade de repente de se criar a imagem, aparecer lá. Foi assim um interesse de registro cultural.
né, eles viram ali, nessa ferramenta, uma espécie de objeto de memória, de espelho, né? Foi também muito interessante esse ajuste entre alta e imagem, de repente você se vê mesmo, e aí houve todo um movimento deles no sentido de melhorar aquela imagem. Então a gente viu que o vídeo tinha um potencial de gerar dinâmicas, né, de entusiastas, de registros culturais, né, porque a questão da memória cultural para os índios era fundamental. Os povos tribais ou nativos do primeiro mundo já estavam inclusive com um canal de televisão, né, frequentando faculdade de cinema, não é? E, portanto, isso era um processo histórico em curso, né, e que era preciso passar por uma outra etapa, já pouco a pouco o projeto se consolidando, né, e o projeto se tornou então uma escola de cinema para índios. Faz 15 anos já que está rolando esse processo de formação, que resultou desde o começo, né, numa produção muito original, né, um olhar mais intimista sobre a realidade indígena, né, e um olhar diferenciado, inclusive, que o público era capaz de perceber. E aí a gente já está com mais de 40 títulos de autoria indígena. Até o surgimento em 2004 do programa Cultura Viva, o projeto nunca tinha recebido um centavo no Brasil. Tivemos um pontinho, depois tivemos um pontão, né? O que deu uma impulsionada grande, né? Porque os recursos de cooperação internacional eram limitados, era difícil comprar equipamento, tem um monte de regra e tal, e o Cultura Viva deu um aporte importante, inclusive para a gente equipar as aldeias e dar mais autonomia nas aldeias, né? Então são duas coisas: para dentro é a questão da memória e para fora a questão da visibilidade, né? E que para eles é muito importante, a visibilidade é importante justamente por causa da diversidade. Nós não somos índio, nós somos Guarani, nós somos Chavante, nós somos Onicuim, nós somos Panará, nós somos Coicoro, né? Poder ser reconhecido não como um conceito geral, mas como uma cultura específica. É realizar um sonho de visibilidade. E principalmente porque os filmes são feitos em regime de consenso, né? Quando a gente chega no produto final, eles se reconhecem, né? Quando, ao contrário, quer dizer, o audiovisual para eles sempre foi uma experiência negativa, né? Uma esperança e uma frustração. Então chega uma rede de televisão, eles colaboram, ajudam a filmar, produzem, não sei o que, depois nunca vê. Se vê, fala, puxa, está tudo errado, o cara inventou isso, falou mais aquilo, não botou aquilo que era importante, e assim por diante. Ou o pesquisador que vai lá, depois nunca mais aparece, o fotógrafo que faz as fotos e não mostra. Enfim, sempre foi uma relação muito mais de expropriação do que de empoderamento, né? Então, no momento que eles sacam que isso é nosso, nós vamos fazer o nosso, né? Aí é uma espécie até de desforra, né? Deus
fala é que é muito diferente um cinema sobre indígenas feito por brancos de um cinema feito por indígenas. A linguagem indígena do cinema, ela é oral, ela é espiritual, ela é territorial, e eles fazendo o que eles querem realmente mostrar, é isso que vai valer, e não falarem sobre o entendimento que tiveram sobre a cultura deles. Bom, essa frustração não vai existir quando os próprios indígenas produzem o seu audiovisual. Bom, vocês estão vendo nessa foto abaixo o Vincent Carelli num barquinho, e depois os vários trabalhos que ele foi realizando com os indígenas, e os indígenas com a câmera na mão, eles filmando. Então, esse era o diferencial, e esse trabalho foi muito importante nas aldeias, para que crescesse essa vontade de trabalhar o audiovisual, porque até então tinha uma grande distância daquilo que eles viam que era feito sobre eles, daquilo que eles se enxergavam ser. Bom, mas vai ser só nos anos 2000 que os filmes começam a combater a imagem estereotipada do indígena. De um lado, os indígenas continuam a servir de inspiração para os cineastas, numa produção de filmes de ficção, onde o cineasta coloca o indígena no lugar que ele vê que o indígena tem que estar. E, de outro lado, os indígenas começam a dirigir os seus próprios filmes. Essa grande diferença vai fazer com que os indígenas tenham vontade também de produzir. Bom, no próximo slide, a gente vai ver um pouquinho de como essas produções se davam nesse começo, e depois, a partir de um protagonismo já indígena. Então, a gente vai ver filmes e autores atuais como Machacali, onde foi feita Essa Terra é Nossa. Nós vamos ver a Tacumã também, vamos ver um filme da Patrícia Ferreira, O Ser Perfeita, depois da Graziela Guarani, A Mulher do Fim do Mundo, que foi feito com o Papá. E, como destaque, a gente vai ter, então, agora, as mulheres cineastas, as mulheres indígenas cineastas. Isso vai mudar muito, e isso começa a acontecer assim como aconteceu e tem acontecido na nossa sociedade, da gente ter rompido com o patriarcado. As mulheres indígenas também começam a se colocar, começam também a romper esse lado do patriarcado, ou, enfim, elas começam a ter mais poder. Bom, e aí a gente falando nesse outro slide sobre as narrativas da resistência, elas vão mostrar como as terras são invadidas, como que o racismo ele é divulgado entre os brancos e como que acontece o ecocídio. Bom, os diálogos com os movimentos indígenas contemporâneos, eles são muito protegidos por uma associação chamada APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A APIB consegue reunir uma população grande indígena, e
dar para eles oportunidades, não só para que eles possam resistir, mas que também eles possam ter visibilidade. Então, a PIB ela tem colaborado muito com os povos indígenas. Se a gente for agora ver o outro slide, a gente vai verificar que, dentro dessas narrativas de resistência, filmar é resistir à invisibilidade e ao apagamento. Eu vou agora mostrar um pouquinho o que algumas aldeias dentro de São Paulo têm propiciado para os seus jovens. E é muito bacana porque existe, dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo, um grupo de formadores de educomunicação. E dentro desse grupo, alguns formadores trabalham dentro do CECIS, das aldeias em São Paulo. Nós temos um CECI na Zona Norte, que já existe desde o governo da Marta Suplicy. Foi dentro desse governo que os CECIS foram criados, e foram criados com a colaboração dos moradores das aldeias, com as lideranças opinando pelo que deveria ser feito no CECIS. Os CECIS são Centros de Educação e Cultura Indígena. E nesses centros, a gente acaba trabalhando a educomunicação. Como eu disse, existem formadores que vão até esse CECIS na Zona Norte e também na Zona Sul, onde existem mais 2 CECIS, um dentro da aldeia Crucutu e outro dentro da aldeia Tenondé-Porã. Bom, o que se faz dentro desse CECIS com os povos indígenas para trabalhar em educomunicação? A educomunicação, ela vai trabalhar com as linguagens, com várias linguagens, para que a gente também possa produzir mídias e para que a gente possa ter voz dentro dessa sociedade midiática. Então, esses povos indígenas que já vivem com tantos limites para poder serem visualizados, para poderem ser ouvidos, a educomunicação leva para eles uma forma deles poderem se comunicar também entre eles e com outras sociedades externas às aldeias, mostrando um pouco da cultura deles, daquilo que eles pensam, e mostrando um pouquinho também do que eles fazem dentro da aldeia. Os formadores de educomunicação acabam trabalhando as mídias para que eles possam fazer com as ideias que eles têm, para poder montar um roteiro, para poder levar aquilo que eles pensam para outros lugares, para também poder guardar a memória da sua língua, a memória das pessoas anciãs que vivem entre eles. Tudo isso é importantíssimo para que eles tenham realmente uma memória e para que eles sobrevivam, para que eles existam dentro da nossa sociedade. Vocês estão vendo nesse slide, Cinema com Pipoca, a imagem de um convite que foi feito na Zona Norte, na região do Jaraguá, para as aldeias que ficam ao redor do CECI
e para que eles fossem assistir O Fio da Meada. Esse filme é um filme que mostra a luta dos povos tradicionais brasileiros contra a urbanização, que é aquilo que ali no Jaraguá eles têm vivido, porque a terra deles tem sido invadida. Eles não tinham, até pouco tempo atrás, direito a essas terras, que agora eles estão conseguindo, graças à mudança de governo, graças à ministra Guajajara, enfim, várias coisas têm acontecido. Mas a discussão de um filme que trabalha essa visão da urbanização engolindo as aldeias, engolindo a cultura, engolindo as línguas que eles falam, é importantíssimo para eles poderem também discutir a situação que eles vivem, o modelo pelo qual eles sobrevivem dentro da sociedade. Então, eu estou mostrando para vocês uma das coisas que são realizadas pela educomunicação dentro das aldeias, através desse grupo de formadores da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Nesse slide abaixo, vocês vão ver que, a partir dos diálogos da educomunicação, a gente também traz para eles um pouquinho dessa visão das epistemologias do Sul, a partir de oficinas, onde a gente vai visualizar os animais que habitam aquela região, aquele território onde eles estão. A formação do indígena enquanto um educomunicador, para que ele descubra, no trabalho que eles realizam, uma necessidade para toda a sociedade e que a própria sociedade possa valorizar esse trabalho que é realizado por eles. Vocês vão ver que eles, numa das aldeias que é chamada Tecoapiaú, eles têm o Ceci, onde acontecem essas reuniões, mas tem outras aldeias, que são no total de 13 ali ao redor, que também trabalham com outras questões. Nós temos a aldeia Iviporã, que é Tecoá Iviporã, que ela vai trabalhar com as abelhas sem ferrão, e eles conseguiram fazer com que retornassem 9 tipos de abelhas sem ferrão naquela região. Isso tudo é muito importante, isso tem sido filmado, isso tem sido registrado com o nome das abelhas para poder educar aqueles que vivem ali, para poder educar sobre a importância que as abelhas têm para que a gente sobreviva. E com isso eles vão mostrando, através dos vídeos que eles produzem, não só os animais que ali habitam, mas como é que eles interagem com esses animais, como é que a floresta é uma extensão da vida deles, da pessoa de cada um deles, como eles pensam a floresta, essa mata que eles preservam. Eles pensam muito diferente de nós, porque enquanto a gente separa a floresta de nós mesmos, enquanto a gente vê na floresta uma forma da gente produzir riquezas, eles olham a floresta como se fossem eles. Cada animalzinho que ali sobrevive é parte do universo deles, é
parte deles, e eles integrados uns nos outros, e nas plantas, em todos os seres vivos, eles protegem não só a eles, quanto aos seres que ali habitam. Então, a importância para a questão ambiental é muito grande quando eles começam a produzir vídeos, quando eles começam a fazer o cinema e poder levar esse cinema para fora das aldeias. A visão que eles têm do mundo é de cooperação e é muito diferente daquilo que a gente faz quando a gente individualiza cada um dos nossos serezinhos humanos para que ele possa conquistar um lugar, enfim, onde ele se sobreponha a todos os outros humanos. Não é isso que os indígenas ensinam aos seus filhos, enfim, às suas crianças, aos seus jovens. Então, a educomunicação acaba se aproximando muito da visão de mundo que eles têm, porque a educomunicação também busca trabalhar com a cooperação, busca trabalhar com essa visão que une numa rede de relações necessárias para que a gente possa construir um mundo melhor. Essa rede que monta um ecossistema cooperativo, ela se adequa muito bem à visão do indígena dentro das aldeias. Bom, a gente pode fazer algumas citações também, como do Boaventura de Souza Santos, quando ele fala o quanto é necessário a gente olhar para o nosso mundo sem pensar em ver só aquilo que pode colaborar com o nosso sistema capitalista. Quanto é necessário a gente pensar que a monocultura tem feito mal, enfim, a nossa forma de viver. Quanta coisa que a gente não precisa aprimorar para poder viver de outra forma, para que a gente possa trabalhar com uma lógica não colonial, para que a gente possa assumir uma outra relação entre as pessoas, entre os objetos, entre os seres vivos, entre todas as coisas que vivem ao nosso redor. Bom, a Cristine Itaquá, ela vai pensar na escola indígena. A Cristine, ela também vive aqui no estado de São Paulo, no litoral norte, e ela trouxe para o mundo das aldeias onde ela está uma nova forma de trabalhar a educação indígena, levando em consideração tudo aquilo que possa preservar a cultura e a língua deles. Junto dela, a gente encontra os cineastas que trabalham com essa nova forma de pensar a educação indígena. A gente já tem em vídeos isso registrado. Bom, no próximo slide, a gente vai ver um pouquinho dos festivais, dos espaços de circulação dessa cultura no cinema brasileiro. Então, vocês vão ver que existem mostras no SESC, que existe o Cinema Curumim, que existe o Olhar de Cinema, a Mostra Ecofalante,
que existe no Museu das Culturas Indígenas várias mostras de cinema e de de filmes que não foram ainda lançados. Então, são lugares que a gente pode visualizar os filmes indígenas, porque o mundo começa a ouvir outras epistemologias também pela imagem. Bom, eu falei um pouquinho sobre o trabalho que é feito da educomunicação nas aldeias em São Paulo, onde estão os CECIs, tanto na Zona Norte como na Zona Sul. E eu gostaria de mostrar um trabalho já antigo, logo que nós começamos a trabalhar nas aldeias aqui em São Paulo. No Jaraguá, esse grupo de crianças, e tem dois professores, entre elas, professores indígenas, que vão fazer uma matéria falando sobre um ocorrido dentro desse território, que é sobre a construção de prédios nas terras indígenas, tirando dessas terras a oportunidade deles poderem ter contato com a natureza, deles poderem ter um riacho ali do lado, enfim, deles poderem aproveitar o pouco que eles têm de natureza ali no Jaraguá. Bom, então vocês estão vendo que ali no Jaraguá a gente tem muita gente produzindo muita coisa, e a arte faz parte também dessas produções. Bom, nesse outro slide vocês estão vendo a produção da imprensa Kunuminguê, porque eles, jovens, que faziam a imprensa jovem pela prefeitura, eles quiseram mudar o nome, e a imprensa passou a se chamar Imprensa Kunuminguê, que a tradução do Kunuminguê, que é a língua guarani, também é jovem. Então, imprensa Kunuminguê também quer dizer imprensa jovem. Bom, vocês estão vendo que eles começam a participar, enquanto imprensa, de várias manifestações, de vários eventos, onde eles acabam registrando esses eventos para poder participar, aos que não tiveram no evento, lá nas aldeias, e também para poder mostrar para fora da aldeia aquilo que eles conseguem fazer, dando visibilidade às suas práticas. Então, vocês vão assistir agora esse vídeo que foi feito por eles, pela imprensa Kunuminguê, que na época era Imprensa Jovem Guarani. Muito antigo, mas vale a pena porque foi uma das primeiras produções. Rádio Guarani Tequalau. Oi, eu sou a Aline, sou da Imprensa Jovem do CECI Jaraguá e vou entrevistar o Michael, que é o indígena. Ele vai me responder algumas perguntas. Michael. Então, teve negociação sim. A liderança Jacilide, ela foi chamada. A gente está ocupando, protegendo
a gente não quer que a tenda construa a obra dela, a gente quer que ela pare. Porque o que eles querem é construir um prédio e vai ter uns 10 torres e cada vai estar 10 andares. Então vai ter 880 moradias ali. Então isso daí já está causando muito impacto aqui na aldeia, né? Ao carro, vai aumentar as pessoas, vai aumentar assalto na rua. Então, vai aumentar esgoto, que já tem rio poluído, que antigamente esse rio era limpo, mas agora ficou poluído, né? Por causa do muito juracueiro que vem invadindo a nossa redor da aldeia, né? A gente quer que a prefeito Bruno Covas, ele cumpra a promessa deles, que ele já faz tempo que ele está prometendo que ia construir um memorial, Centro Memorial Viva Guarani. Então, o que a gente quer nessa parte, que eles construam esse prédio para a gente, é um espaço público, um parque ecológico, onde vai ter campo de futebol, onde vai ter os balanços para as crianças, onde vai estar o caminho limpo, não só para a gente, é para todo mundo. Hailete. Bom, a gente acabou de ver a importância do audiovisual dentro das aldeias para preservar o território e para preservar a própria existência do indígena. Agora a gente vai falar um pouquinho da Última Floresta, que foi uma produção do Luiz Bolognese com o Davi Copenaua. Vamos ver um pouquinho sobre eles, para que a gente possa visualizar pela filmagem, pelas palavras também do Bolognese, aquilo que foi invasão de garimpeiros ilegais em territórios indígenas. Essas invasões que vinham sendo combatidas há muito tempo no governo do Bolsonaro, elas puderam acontecer e de uma forma brutal. Então, a gente não ouvia falar, mas as terras eram destruídas. A gente começou a tomar consciência disso também a partir do audiovisual. Então, a fala do Bolognese é muito importante para a gente saber o que acontecia no momento em que tanto ele quanto Davi Copenaua tinham necessidade de dizer com as próprias palavras qual era a realidade daquele território. Ele vai falar, o Bolognese, da resistência do povo indígena e a importância do cinema em desconstruir os estereótipos e em produzir uma imagem que é mais real e verdadeira daquele espaço e daqueles povos originários do nosso país. Bom, A Última Floresta ela foi escrita em conjunto, tanto pelo Copenaua como pelo Bolognese. Então, o Copenaua ele via nessa produção uma possibilidade de destacar a beleza, a potência e a sabedoria desse lugar e desse povo. Também a ciência do povo Yanomami, diferentemente do que a gente sempre escuta
quando se faz um filme sobre o indígena, né? A gente só vê problemas, a gente só vê tristeza, e não era isso que o Copenau gostaria de trazer para o mundo do Juruá. Não era isso que ele queria tornar visível do mundo em que ele vive. Então, a gente vai ouvir um pouquinho agora sobre o Bolognese falando um pouquinho sobre o que foi a construção desse filme, A Última Floresta. Apaude mau ube waudonimi. Urihi ashinro prokekuma. Yanomami Yamaku Tayo Ahetoimi Maki. O meu povo não aceita mineração aqui. Mentiroso, ladrão, Labupana yamak mamuk taime. Yamak wai hini plaime. Yamak mamuk taime. Yam hep dia tu yamakana, komi yamakan yam hep dia bro. Yam era kupuna mati yam apoi tua yam apa. Kawan nabo apa nak yai bui. Wanawa beha kona nabo bawa api yau belakang mata. Nabo yai lalu lai beha kami ya walau kedayuma. Wata heri maki amabru maiken yanumai yamaki ore walau hira mamaki. Ihuru tami patamai bihioi. Kami ama Davi Copenau Yanomami. Eyata Herimang Bihiong Kahwamaka. O governo Bolsonaro, ele deixou muito claro, ele deu sinais muito claros que ele lava as mãos para a violência contra os indígenas e contra a floresta. É uma série de falsas, uma imagem muito falsa que foi construída para permitir o genocídio. Então, é um projeto de governo que vai perder, vai ser derrotado pela classe artística. De um modo geral, a situação dos povos originários é muito difícil no Brasil. Eles estão vivendo um genocídio que dura 500 anos. Então, quando a gente vai fazer filmes sobre as realidades deles, a gente cai em filmes muito duros, muito difíceis. E na Última Floresta, que é esse filme agora, que está em cartaz, que vai estar nas sessões ao ar livre em Berlim, e que foi convidado para o Festival de Berlim, que acabou de ganhar o prêmio de melhor filme no Festival de Seul, na Coreia. É um filme em que a gente mostra a resistência indígena dando certo, né? Bahong kita hentu wasan jai totu, hentu wasan jai miu, kiana mai wasan huai. Povo que está tentando manter o seu modo de vida econômico, social, cosmológico, religioso, o mesmo que eles vêm tendo há milhares de anos. E aí a gente traduziu isso convidando o Davi Copenau, que é um grande xamã Yanomami, que faz parte desse povo que está nessa grande luta no coração da floresta amazônica, para ser não apenas o protagonista do filme, mas para ser autor da história, escrevendo o roteiro junto comigo. Então era um processo de aprender o que é cinema, né, descobrir o que é cinema, fazendo
o filme. E o Davi deu uma tradução muito legal. Ele logo de cara, ele falou: cinema é como um sonho, né? Então nós vamos sonhar um sonho juntos. E é isso que foi fazer o filme. E o cinema trouxe para eles também a oportunidade de alargar, rever certas questões, como os homens que fazem as reuniões de decisão, as mulheres não participam. Mas para fazer o filme a gente trouxe uma protagonista, que foi a Erruana, uma importante líder indígena local, para o lugar de fala, para o lugar de decisão de narrativas, o que é bastante inovador para a cultura deles. Mas assim como a gente está tendo uma transformação, uma revolução nas questões de equidade de gênero nas nossas sociedades europeias, sul-americanas, brancas, no ambiente indígena também as mulheres estão mexendo com as questões de poder e de falta de reconhecimento, e o filme trouxe essas questões também para a pauta dos Yanomami vivendo ali na floresta. E assim nasceu e foi feito o filme A Última Floresta. Ele tem essa perspectiva bastante original, que é ter um xamã como roteirista do filme. O cinema, eu acho que ele tem uma importância para tentar produzir uma imagem mais real e verdadeira dos povos originários, né? Porque no Brasil, principalmente, a gente tem uma construção de narrativas que colocam os indígenas como povos inferiores, primitivos, povos que não gostam de trabalhar. É uma série de uma imagem muito falsa que foi construída para permitir o genocídio, para permitir o massacre, para autorizar a invasão, o estupro das mulheres, a destruição dos biomas, o assassinato desses indígenas e tal. E eu acho que a cultura, de um modo geral, os livros, os filmes, o mundo das notícias, tem a possibilidade de reconstruir essa imagem e trazer ela de um modo um pouco mais verdadeira, né? Então, eu acho que o cinema ele tem essa importância, e o que o Davi Kopenawa, que é o pajé e roteirista desse filme, queria com esse filme é justamente que as pessoas possam conhecer um pouco melhor os Yanomami. Como ele mesmo diz, a beleza, a potência, a sabedoria, o conhecimento científico, o modo de vida, e é isso que eu acho que A Última Floresta faz. Ele permite essa possibilidade das pessoas irem além dessas imagens tortas que são construídas e conhecerem de perto, profundamente, de dentro para fora, uma civilização indígena da floresta amazônica, que são os Yanomami. Acho que essa é a principal importância desse filme. Nesse momento, assim, tanto o Brasil e os povos indígenas estão precisando muito da ajuda internacional, porque o governo Bolsonaro, ele deixou muito claro, ele deu sinais muito claros que ele lava as mãos para a violência contra os indígenas e contra a floresta. Então, a gente está tendo um crescimento gigantesco do desmatamento, dos incêndios. O Pantanal, que é um bioma brasileiro que vinha sendo preservado há séculos, praticamente foi destruído no ano passado. A Amazônia está tendo incêndios e a invasão de garimpeiros ilegais em território indígena, que vinha sendo combatida nos últimos 20 anos, tanto pelas Forças Armadas do Brasil como pela Polícia Federal, está vivendo um momento em que o governo está lavando as mãos. Nem Forças Armadas, nem Polícia Federal estão reprimindo o garimpo ilegal. Então, o território Yanomami, por exemplo, que é uma área muito grande, está invadida por 20 mil garimpeiros que estão destruindo tudo, derrubando floresta e usando mercúrio para extrair pó de ouro do leito dos rios, dos riachos, e isso derruba metal pesado nas águas, contamina todos os rios da região e leva doença para os animais. A ecologia da região está sendo destruída, as florestas estão sendo destruídas, os Yanomamis agora, inclusive, estão recebendo ataques desses garimpeiros que estão atirando nos Yanomami, jogando bomba. Já tem 2 aldeias Yanomami que foram atacadas. E a mídia não está, no Brasil está repercutindo, mas fora do Brasil ainda está repercutindo muito pouco essa extrema violência. Como a gente tem um governo que não se importa com isso, passa a ser muito importante uma pressão internacional, né, dos governos de Europa, Estados Unidos, Ásia, da opinião pública, né, boicotando produtos brasileiros enquanto essa violência não for estancada, enquanto a lei não for cumprida e o garimpo ilegal retirado das florestas do Brasil. Enfim, a gente está precisando muito agora de ajuda internacional para conter esse momento de violência extrema contra a floresta e contra os povos indígenas. É difícil de acreditar que possa existir isso, que possa ter uma política de governo que seja destruir a cultura de um país, mas no Brasil nós temos.
a ponto de que esse governo interveio na Cinemateca Brasileira e a Cinemateca está abandonando, com todos os filmes sendo deteriorados, e o que eles querem é que acabe com a memória do audiovisual brasileiro, né? A polifonia das artes incomoda. A diversidade que marca o trabalho da classe artística e a produção artística atrapalha, incomoda esse projeto totalitário, fundamentalista, que é marcado por um fundamentalismo religioso, evangélico, né, parecido com o fundamentalismo islâmico, mas na base do cristianismo, e com os claros objetivos de se tornar um governo totalitário. O tempo todo está procurando uma brecha para dar um golpe de Estado. E, nesse sentido, a perseguição contra a classe artística é muito grande, e é o tempo todo. Na verdade, o que nós produzimos, que é arte, nunca nenhum governo, nenhum regime totalitário na história da humanidade conseguiu acabar e destruir a manifestação artística de um povo. É impossível, né? Na hora que a gente já está produzindo pensamento, que é a base da arte, a gente está produzindo contravenção, que é a base da arte. Então, é um projeto de governo que vai perder, vai ser derrotado pela classe artística. Mas, claro que, de um modo geral, para a classe artística é um momento muito difícil de resistir, com muita gente passando fome, com muita gente sendo perseguida pela polícia, sendo preso, né? Então, é um momento bastante complexo no Brasil, de muita dificuldade, em que a classe artística tem que tomar muito cuidado na maneira de agir, porque também existe esse tipo de perseguição física, né? Pelos sistemas de segurança que acabam imputando. Você faz uma manifestação na rua e tem gente sendo presa porque estaria, segundo eles, seria um ato artístico, pode ser considerado um ato terrorista, porque você está criticando o presidente da República. Então, a gente está lidando com o viés terrível de um regime totalitário, né? A Alemanha conheceu isso profundamente e a gente está diante dessa perspectiva, mas eu prefiro ser otimista e acreditar que a gente vai derrotar essa onda fascista, extremamente nociva, que cresceu no Brasil, mas que eu tenho a impressão que essa onda já está diminuindo. Quero acreditar. Bom, muito bom ouvir o Bolognese falando sobre tudo isso. Porém, o golpe não deu certo e a gente pode ter uma perspectiva melhor sobre aquilo que possa vir daqui por diante, apesar da luta não acabar. É preciso lutar e lutar com muito afinco para que a gente consiga sair dessa situação de abandono. Bom, gente, A Última Floresta, esse documentário, ele também ganhou um prêmio no Festival Internacional de Cinema em Berlim. A gente não pode deixar de lembrar que também teve mais um prêmio. A gente vê agora uma foto sobre A Última Floresta, onde mostra o cotidiano da comunidade Yanomami isolada e a luta do seu povo para proteger as tradições. Então, nesse longa-metragem, onde Bolognese e Copenau puderam deixar visível aquilo que seria uma verdade dentro daquele território. O filme, então, vai trazer várias oportunidades para que a gente tenha conhecimento dessa luta e da invasão dos garimpeiros nesse território. Bom, vocês têm no YouTube a possibilidade de assistir esse filme. Agora, gente, eu queria falar um pouquinho também sobre a educomunicação, porque a educomunicação, ela também vai acreditar que é possível a gente conhecer ao fazer. Então, o vídeo pode ser construído e a gente pode aprender a utilizar as ferramentas para construí-lo
conjuntamente a essa construção. A gente vai aprender fazendo. Então, isso que o Bolognese fala, que o Schopenhauer conseguiu produzir com ele, mas foi aprendendo ao fazer. Isso é muito próximo do trabalho educomunicativo. E no slide seguinte, a gente vai ver o Cine Solar levando para a aldeia Crucutu, onde também existe um CECI, onde também nós trabalhamos pela Prefeitura de São Paulo, e eles estão desenvolvendo aí com os meninos um vídeo onde eles participam para elaborar o roteiro, para filmar, e depois o Cine Solar disponibiliza cadeiras para que eles possam assistir a produção deles, e os vídeos que são também levados pelo Cine Solar para que eles escolham aquilo que eles pretendem assistir. Então, assim, vocês estão vendo, é um final de tarde, eles já estão começando a se sentar nas cadeiras, depois de terem produzido, depois de terem brincado, de terem aproveitado o dia, eles estão se sentando já cansados, e na medida em que as estrelas vão surgindo no céu, esse vídeo que eles produziram, eles assistem essa produção num telão que vai ser colocado pelo pessoal do Cine Solar. É magnífico, porque numa noite estrelada, eles sentadinhos, se vendo e comendo pipoca, e podendo sentir que eles também são capazes de produzir, através do audiovisual, uma fala que é deles. Eles são capazes de comunicar aquilo que eles pretendem para as pessoas e que também possa sair das aldeias. Bom, enfim, foi magnífica essa experiência, e o Cine Solar está sempre aí para a gente poder participar dessas possibilidades que eles trazem também nas aldeias. Passando para o próximo slide, eu vou agora para o CECI na zona sul de São Paulo, que é a Tenundé Porã. Aldeia, desculpa, gente, não é aldeia Tenundé Porã, não é, tá certo. Aldeia Tenundé Porã, e aqui eu vou mostrar para vocês o Kunumi MC, que é filho de um guarani chamado Olívio Jecupé, que é um escritor de livros infantis. O Kunumi MC, ele faz também um vídeo chamado Meu Sangue é Vermelho, e essa foto é do filme que ele fez. Vocês estão vendo um link abaixo, onde vocês podem, no YouTube, também assistir esse vídeo, que é uma produção dos indígenas, feito nas aldeias, com equipamento deles, e é fantástico, porque eles conseguem, de uma forma solitária, muitas vezes, como é esse caso, produzir coisas maravilhosas que falam sobre eles. Bom, o Kunumi MC, ele é um rapper indígena que faz versos, que declama sobre a terra dele. E esse dia que o Cine Solar estava na aldeia Crucutu, ele foi nos visitar, e ele declamou versos, ele conversou com as crianças, conversou com a gente, foi muito bacana a participação dele, e ele é super respeitado pelos outros da aldeia, porque
a produção dele é magnífica, é muito interessante e representa aquele território. Eles se sentem representados. Existem vários vídeos que a gente pode levantar no YouTube, no Vídeo nas Aldeias, no Cine Curumim, e também filmes que foram produzidos no Jaraguá, na imprensa jovem Guarani. Vocês vão achar na imprensa jovem Guarani e também na imprensa Cunuminguê. Vocês vão achar as produções deles, as antigas e as atuais. Esses links, então, são a porta de entrada, e eu recomendo que vocês assistam esses filmes para uma roda de conversas, durante oficinas e durante formações. Tomara que essas imagens possam circular como sementes em território fértil. A circulação internacional desses filmes, elas vão mostrar que o mundo também está ouvindo mais sobre aquilo que é produzido pelos indígenas, mas também nos nossos territórios, essas imagens também são vistas e elas também causam impactos. Elas também fortalecem a identidade dos indígenas, elas educam as crianças e também preservam a língua, que é tão importante. Com a preservação das línguas, as histórias são preservadas, os mitos são contados, enfim, existe uma diversidade que não morre, que não deixa de existir. Eu gostaria de contar um pouquinho para vocês também que existem vários outros artigos que foram produzidos em várias aldeias aqui em São Paulo e que a gente não conhece. Para que a gente possa conhecer alguma coisa, é importantíssimo que vocês visitem o Museu das Culturas Indígenas em São Paulo. Esse museu vai trazer para a gente o contato com os indígenas que trabalham dentro dele. Além disso, tem uma diversidade de produções, não só audiovisuais, como também produções de artesanatos, produções de desenhos, de jogos, são muitas coisas que a gente nem imagina que possam existir. E vocês indo para esse museu, vocês vão poder ter contato com essa cultura que é tão desacreditada, que está tão longe do nosso alcance. Mas é preciso que a gente revisite todas elas, para que a gente possa, sobretudo, repensar a nossa cultura, para que a gente possa abandonar alguns conceitos que até hoje nós utilizamos, que a gente possa abandonar a ideologia que destruiu esse povo. Enfim, tem várias coisas que nós precisamos aprender. Eu vou dar um tempinho, porque eu vou abrir um outro trabalho para falar mais um pouco, tá? 2 minutinhos. Pronto. Eu vou contar um pouquinho para vocês, na educomunicação, como é trabalhada a educomunicação socioambiental. Essa proposta inicial de uma educomunicação socioambiental, que parecia consistente no âmbito das políticas públicas e das
práticas acadêmicas, ela acaba se revelando insuficiente dentro do território indígena, dentro do encontro com as epistemologias da floresta. Eu acabei compreendendo que nesse trabalho que eu desenvolvi dentro das aldeias, que não era possível trabalhar com a comunicação socioambiental sem antes me permitir ser atravessada por uma outra cosmopercepção, por outros modos de compreender o mundo, o tempo, a vida e o próprio ato de comunicar. Se eu quero comunicar através do audiovisual, essa experiência de formação acaba tendo que se transformar em um processo de transformação pessoal, enquanto branca, enquanto juruá, enquanto não indígena. É preciso uma jornada que não se enquadra no tempo linear e produtivista da universidade, onde eu desenvolvi o meu pós-doc a partir do convívio dentro das aldeias do Jaraguá. Bom, mas o que acontece é que passa a ser regida essa necessidade pelo tempo circular das conversas dentro do OPI, que é a casa de reza deles, a partir dos cantos e dos movimentos coletivos que vão sustentar a vida desses indígenas nos territórios. Isso precisa ser comunicado pelo audiovisual. E diante da emergência climática, que hoje a gente tanto fala, essa emergência climática, ela não é apenas uma crise ambiental, mas é, sobretudo, uma crise civilizatória. É urgente reconhecer que os saberes que sustentam a vida não estão nas soluções tecnológicas ou nas promessas de inovação do mercado. Por isso é importante a gente conhecer outras formas de ver e de pensar, através de epistemologias que nunca romperam com a terra, com o sagrado e com os ciclos da vida. Eu acabei encontrando nessa cultura que eu desconhecia por completo essa união, essa necessidade de se fazer enquanto rede que está interligado, que é necessário estar em conjunto. O sagrado e os ciclos da vida numa mesma terra. Bom, a proposta, então, foi eu poder refletir sobre como a comunicação podia ser entendida por esses territórios. Como é que o ecossistema, tão falado pela educomunicação, poderia virar uma prática dentro das aldeias do Jaraguá. Então, foi quando eu percebi que era necessário, dentro dessa comunicação, algumas ferramentas de resistência e de cuidado. Não dava para eu chegar com nada pronto, era preciso ouvir, era preciso saber como eles pensavam, o que eles viam e como eles poderiam transmitir tudo isso através da linguagem audiovisual. Bom, essa seria uma comunicação que não se limitaria à mediação de informações, mas que se enraizaria-se nos saberes ancestrais, na coletividade e no compromisso ético com a preservação da vida. Não é só da vida dos humanos, é da vida de todos os seres,
tanto os vivos como os seres inanimados. Tudo faz parte de um conjunto de coisas que estão interligadas e que vão fazer sentido. Não podem ser retiradas do mundo, principalmente do indígena. Bom, a emergência climática, então, que a gente está vivendo hoje, ela não é apenas, então, uma crise ambiental. Ela, antes de tudo, é uma crise civilizatória, como eu já falei. Ela é fruto de um modelo de mundo que se constituiu sobre a separação entre a natureza e a cultura, entre o sujeito e o objeto, entre a ciência e o nosso cotidiano. Bom, sendo assim, a gente tem um modelo de mundo que não é mais eficaz para o nosso pensamento, que também tem mudado. Esse modelo que poderíamos nomear, segundo Ayrton Krenak, lembrando o que ele falou, a gente também poderia nomear como um projeto de humanidade excludente, que vai se fundar na colonialidade do saber, do ser e do poder. Essa destruição que a gente faz com que permaneça dentro da nossa civilização, ela acaba não trazendo nada que possa garantir a vida no nosso planeta, a vida humana. Bom, o paradigma moderno, então, ocidental, que emergiu da colonização, da exploração e da imposição de uma única racionalidade, esse paradigma acabou concebendo o mundo como recurso. É preciso que eu explore o mundo. E é exatamente essa lógica que sustenta as práticas econômicas extrativistas. Ela é que vai sustentar a devastação dos biomas e a destruição dos modos de vida que historicamente sempre estiveram alinhados ao ciclo da terra e da vida. A gente desacredita naquilo que, por exemplo, os indígenas dizem ser prioritário. Bom, a filosofia, então, ela acaba nos apresentando um movimento cíclico, né? Que, conforme os períodos culturais, eles costumam descrever, indo do seu apogeu ao seu declínio, por meio de sintomas sociais, econômicos e diante de dilemas ambientais. Bom, atualmente o movimento é descrito pela falência do patriarcado, pela gradual substituição do combustível fóssil e, sobretudo, pela perda de vigor do paradigma racionalista mecanicista, um dos responsáveis por separar o homem da natureza. É sobre esse paradigma que a gente tem que conversar um pouquinho. Esse mecanicismo que nasce com a filosofia de Descartes, com o racionalismo cartesiano, ele acaba trazendo uma impossibilidade da gente pensar o mundo interligado entre si, para que a gente possa entender o mundo de uma forma interligada e para que a gente possa entender a visão que a gente encontra por meio, por exemplo, dos indígenas. Bom, essa mudança paradigmática, ela só vai ocorrer quando a civilização começa a perder a capacidade de responder aos novos desafios sociais. É preciso que nós sejamos provocados
para que esse novo movimento cultural apareça e para que a gente possa reunir os fragmentos que a gente acabou fazendo para poder, por meio de uma ciência, entender melhor o mundo que a gente vive. Bom, a humanidade, aos poucos, ela vem descobrindo que o meio ambiente não é simplesmente um objeto de estudo ou um tema a ser tratado entre outros, já que o seu objeto é a própria vida. Assim como os indígenas pensam, a gente poderia pensar que a natureza, ela também está entrelaçada com a nossa cultura e com a nossa subsistência. É preciso, então, mais uma vez, mudar um pouquinho a forma de ver e de pensar. Gente, a própria educação ambiental, em muitos momentos, ela acabou reproduzindo a lógica da comunicação instrumental, centrada na transmissão de informações e na persuasão para a mudança de comportamento. Faltou-lhe muitas vezes compreender a comunicação como um território simbólico, relacional e político. Já a educomunicação socioambiental, ela vai surgir como resposta a essa limitação. E dentro dos CECIs, nas aldeias, ela acaba articulando saberes, práticas e linguagens para construir ecossistemas comunicativos e para promover a escuta, a participação e a construção coletiva do conhecimento. Esse campo da educomunicação socioambiental reconhece que os desafios socioambientais não se resolvem apenas com informações, mas exigem transformação do imaginário, dos sentidos e das relações. É possível enfrentar a emergência climática sem enfrentar de forma concomitante a colonialidade que sustenta essa emergência. Nesse contexto, pensar a comunicação como território e não apenas como meio torna-se fundamental. O território de enunciação, de escuta e de disputa de sentidos e de resistência que é mostrado pelos indígenas, a educomunicação pode facilitar. Bom, então, o que é importante é a gente poder apostar também nas epistemologias da floresta, aquela que nós conhecemos com esses saberes originários. É também preciso apostar na ecologia dos saberes, que reside na possibilidade de reconstruirmos um futuro. Esse futuro tem que estar muito afastado dos paradigmas que nos levaram até hoje a separar todas as coisas, a separar o espírito do racional, ao separar o povo indígena do povo racional. Enfim, tem muita coisa para a gente repensar ao se pensar nos saberes que vão sustentar o mundo. Ao ingressar nos Centros de Estudos e Cultura Indígena, no CECIS, eu fui conduzida a uma compreensão que ultrapassa os limites da epistemologia ocidental. A lógica linear fragmentada e utilitária que fundamenta o nosso pensamento moderno, ele não é capaz de compreender a complexidade das epistemologias da floresta. Entre os Guarani-Mbiá, o saber não se separa da vida,
Não existe cisão entre teoria e prática, entre natureza e cultura, entre corpo e espírito. Os Guarani que eu conheci se autodenominam Nhandeva, traduzido nós. Reafirmam, então, que o princípio coletivo sustenta tanto a vida quanto o conhecimento, diferentemente de nós que sustentamos o individualismo, que esse individualismo é que traz sucesso, é que traz riqueza, é que traz felicidade. Ao invés disso, nessa visão desses indígenas que eu conheci, a sua cosmovisão ela vai ser centrada no conceito de Nanderecó, que pode ser traduzido como nosso modo de ver, ou como bem viver. Ele trata-se de uma ética da existência, que é profundamente ancorada na relação com o território, e não apenas com o espaço físico desse território, mas com o espaço espiritual, simbólico, afetivo e político. Para os Guarani, o território não é um recurso a ser explorado, mas um organismo vivo, dotado de intenção, de vontade e capacidade de agir. A terra é mãe, é origem e também é destino. Rios, matas, animais, pedras e ventos não são objetos, mas são seres vivos que comunicam, que educam, que participam ativamente do equilíbrio da vida. Um rio não é apenas água que corre. Um rio é um ser que carrega sabedorias, histórias e que também pode adoecer, morrer ou se revoltar. Ele se mostra quando transborda, quando seca ou quando muda o seu curso. Também uma árvore não é só madeira ou oxigênio que ela produz. Ela é um ser que acolhe, ensina, oferece alimento, oferece sombra, mas também ela exige cuidado e respeito. A mata, para o indígena, não é recurso. Ela é organismo dotado de espírito, força e memória. Esse espírito, essa força e essa memória interagem, ensinam e estabelecem relações com quem nela vive. Nesse contexto, a comunicação não é mero instrumento. A comunicação é parte do próprio tecido que sustenta a vida. Manifesta-se em práticas profundamente enraizadas na oralidade, na escuta, na circularidade e na ritualidade. Fazer um cinema indígena é não deixar para trás esses conhecimentos. É preciso, então, ouvir aquilo que faz parte da cultura originária desse povo que a gente também quer conhecer. Para vocês saberem, o espaço da OPI, a Casa de Rezas, ela vai sintetizar essa concepção, pois lá os rituais vão acontecer, as rezas vão acontecer, as conversas entre eles também acontecem, porque eles precisam dialogar para chegar a conclusões, eles precisam dialogar para que eles possam ter ações, enfim, esse diálogo ele leva em consideração a coletividade. Então, no OPI, a palavra não é apenas informação,
ela é cura, a palavra é força, a palavra é mundo que se cria e se mantém vivo pela escuta e pela fala compartilhada. Essa visão, então, vai confrontar radicalmente o nosso paradigma moderno, que dissocia a comunicação de vida e território. Se para a racionalidade ocidental comunicar é transmitir informações de um emissor e um receptor, na lógica guarani, comunicar é produzir vida, é garantir o equilíbrio entre seres vivos e invisíveis, é manter aceso o fogo da coletividade e da relação com o sagrado. Eu pude falar com vocês a respeito dos Guarani, porque eu tive um convívio grande com eles. Desde de 2011, eu tenho convivido nessas aldeias do Jaraguá, do território do Jaraguá, que é terra indígena. Então, quando eu falo neles, porque com eles a gente trabalhou e tem trabalhado o audiovisual. Então, essa aproximação é maior. E eu acho necessário contar para vocês como se dá a interação da Prefeitura de São Paulo com esses povos nas aldeias e como é que a intervenção tem sido feita também através da educomunicação, não permitindo que a gente possa levar uma verdade para essas aldeias, ao contrário, nos levando para poder ouvi-los e para que a gente possa ser facilitador dessa visibilidade da cultura indígena para fora das aldeias. Gente, foi uma delícia conversar com vocês. Até mais e até, enfim, uma nova oportunidade que eu tenha com vocês. Obrigada por terem me ouvido.